Josué capítulo 5, verso 12, nos falam do tema desta mensagem. Na parte B, comeram das novidades da terra de Canaã. Diz esse verso: e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. A terra de Canaã era a chamada terra prometida, que Deus tinha feito uma promessa para Abraão, Isaque e Jacó, que ele levaria-os a uma terra que mana leite e mel. Isso é uma figura também do céu. Nós, de uma certa forma, estamos peregrinando neste mundo. Nossa passagem por este mundo é rápida e precisamos ter um entendimento a respeito da terra que nos aguarda. Aqui podemos ver um momento na nação de Israel, onde o líder Josué fez o povo passar a pé enxuto pelo Rio Jordão. As águas do Rio Jordão era um momento de cheia, e os cananeus, povos que habitavam circunvizinhos, quando viram este fenômeno, este milagre das águas do Rio Jordão se abrirem para o povo de Israel passar, ficaram assombrados. Perceberam o poder de Deus, perceberam o cuidado que Deus tinha para com o seu povo. Agora, aquele povo que ficou durante 40 anos peregrinando pelo deserto, sofrendo fome, apesar de Deus sempre providenciar um maná celestial para aquele povo, Deus os guiava durante o dia através de uma nuvem e à noite por uma coluna de fogo. Agora aquele povo estava livre de serpentes venenosas que mataram tanta gente. Agora aquele povo não iria mais enfrentar os amalequitas, os amorreus, povos que estavam querendo impedir a entrada do povo de Israel na terra prometida. Este povo finalmente chega a esta terra. Assim também nós estamos, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, que as coisas que ocorreram com Israel são figuras daquilo que a igreja do Senhor terá que passar por este mundo. Nós passamos também por um deserto, situações difíceis. Às vezes somos perseguidos, às vezes se levantam forças malignas querendo nos impedir de entrarmos na terra prometida.
E o que me chama a atenção é que aqueles que saíram do deserto, aliás, do cativeiro egípcio, somente duas pessoas de uma grande multidão que saiu, dizem alguns, uma média de 2 milhões de pessoas, apenas duas pessoas conseguiram chegar à Terra Prometida. O próprio Moisés se viu impedido por Deus porque foi desobediente. Isso nos mostra que o caminho é estreito e que precisamos, nessa caminhada, não titubear na fé que nós temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque vão vir os obstáculos, apesar das providências que Deus sempre manifestou com o povo de Israel, na sua companhia, na sua providência do maná, como diz esse verso 12, e cessou o maná no dia seguinte, que comeram do trigo da terra do ano antecedente. Cessou o maná, Deus providenciando todas as circunstâncias. Agora o povo adentrava a esta terra e podemos ver as manifestações divinas que Deus providenciou, que Deus disse para Josué, nesse capítulo 5 de Josué, uma das primeiras providências que Deus fez foi circuncidar os filhos de Israel. Faze facas de pedra e torne a circuncidar os filhos de Israel. Algo que não estava ocorrendo com aquele povo que saiu do cativeiro egípcio. Agora Deus estava providenciando esse ato que simboliza no Novo Testamento o batismo. É um sinal de que nós estamos com aliança com Cristo. Então simboliza o nosso batismo quando nos batizamos. E essa é uma providência, uma das primeiras providências que Deus realizou ali para aquele povo, que o direito que eles deveriam ter agora de participar das bênçãos do concerto, como Deus tinha feito com Abraão, a circuncisão, que simboliza a circuncisão do coração, um coração quebrantado. O próprio Davi, quando foi lutar contra o gigante Golias, uma das expressões que ele utilizou foi: você vem a mim com espada, com armadura, e chamou aquele Golias, aquele gigante, de incircunciso. Era um sinal da submissão ao concerto que Deus tinha estabelecido com Abraão, e agora Deus estava novamente lembrando Josué para que ele fizesse isso. Um preparo espiritual da circuncisão. E outro momento também que podemos destacar neste capítulo 5
é o momento da Páscoa. Verso 10 diz: estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. A Páscoa significava um momento de contrição, um momento em que eles iriam fazer memória da libertação que Deus tinha providenciado para o seu povo lá na saída do Egito. E agora eles estavam separados de toda iniquidade, e eles estavam tomando um lugar de redenção diante de Deus, uma purificação de tudo o que é contrário à mente de Deus, tomando o lugar da simples confiança que eles agora deveriam ter no Senhor. E nós também, a Páscoa, Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, na linguagem do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Ele fala que nós devemos celebrar a verdadeira Páscoa, tirar fora o fermento, que significa o pecado, estarmos provando do chamado pães asmos ou ázimos, que são pães sem fermento, estarmos provando de ervas amargosas, que são muitas das vezes provas que a vida nos oferecem e que não podemos desprezar essas provas, porque o nosso paladar espiritual precisa se lembrar da onde nós viemos. E agora, em Cristo Jesus, nós podemos participar de uma comunhão plena. Também significa o arrependimento, a fé. O arrependimento não é simplesmente um ato, mas uma condição de mente que deve ser mantida em toda a vida cristã, que deve continuar separada e renunciada de tudo que é contrário à mente de Deus. Por isso Paulo fala palavras importantes, que é muito conhecidas, lá de Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então este povo agora estaria comendo dessas promessas, das novidades da terra de Canaã. Olha que expressão maravilhosa. Agora, depois de tanto andarem, 40 anos, passarem por tantas coisas, o principal eles agora iriam fazer. E nós também temos uma promessa de um dia. Já podemos participar agora das festividades espirituais,
não carnais, das festividades espirituais, de uma comunhão maravilhosa que podemos desfrutar com o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele disse que nós deveríamos nos alimentar dele. Ele disse que seria a água, quem beber desta água nunca mais terá sede. Ele transformou a água em vinho, uma figura do Espírito Santo de Deus, nos dando uma alegria indizível que a natureza humana não pode conhecer. Deste amor que atingiu o nosso coração. Agora, nós que estamos em terras prometidas, no sentido espiritual, porque Paulo fala que já morremos com Cristo e estamos ressuscitados para viver uma vida em novidade com Deus. Nós agora estamos já na vida eterna e podemos sim, já nesse mundo, coparticiparmos com Cristo dos chamados banquetes espirituais. Como é bom, se você nasceu de novo, você participar de um culto a Deus, você poder cantar, você poder orar, você poder ouvir a palavra do Senhor. Como isso traz alegria aos nossos corações. É realmente você estar assentado numa mesa farta, aonde os nossos irmãos podemos repartir aquilo que é conhecido, como Paulo fala, os dons espirituais uns com os outros, e assim nos alimentarmos, espiritualmente falando, das delícias que o Senhor concede a cada um dos seus servos. Podemos então comer das novidades da terra celestial. Quando participamos, por exemplo, da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, que alegria poder fazer memória daquele sacrifício único, suficiente, vicário, expiatório, que o Senhor Jesus ofereceu para nós, e ser convidados para vir à mesa do Senhor. Muitos querem ser convidados para as mesas humanas, terrenas. Muitos se programam para comer apenas as coisas humanas, temporais. Muitos, infelizmente, não são como o salmista, que pôde dizer: como o servo brama pelas correntes d'água, assim a minha alma busca por ti. Quando entrarei e me apresentarei diante do Senhor? Como é bom o que Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E quando nós estamos na casa do Senhor, diante de Deus, quando nós podemos fazer o nosso momento a sós com Deus, nós somos alimentados. Por quê? Porque a mesa do Senhor é farta. Não existe escassez. E nós podemos comer também, como comeram os israelitas, das novidades da terra de Canaã. A nossa Canaã não é aqui. A nossa Canaã é celestial. A pergunta que se faz é:
Você tem desejo de comer das novidades da terra de Canaã celestial? Você tem se alimentado dessas novidades? Aproveite, a mesa já está posta, a comida está no ponto certo. O Senhor Jesus Cristo é aquele que está entre nós, como ele andou lá pela estrada de Emaús, juntamente com aqueles 2 discípulos, desanimados, desapontados. Oh, que maravilha quando o Senhor se apresentou, conversando com eles, mostrando a eles como eles estavam errados, nécios, como eles não se apercebiam de uma realidade espiritual, até que ele foi convidado a adentrar naquela casa com aqueles 2 discípulos. E quando o Senhor agradeceu pelo pão, eles puderam perceber a maneira do Senhor cortar aquele pão. Realmente constataram uma grande alegria, que largaram tudo e voltaram correndo para Jerusalém para anunciar que o Senhor Jesus, o Mestre dos Mestres, esteve com eles. Esse é o Jesus amado que quer estar com você nesse dia, preparando este banquete espiritual, que você esqueça dos amalequitas, das serpentes venenosas, da poeira do deserto, da falta de água, do sol, do calor escaldante que muitas das vezes passamos por este mundo, mas hoje o Senhor quer que você esteja em Gilgal, que você celebre essa novidade que o Senhor tem preparado para você. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, isto é, vive uma novidade. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quero orar por você. Senhor, este ouvinte, esta ouvinte, possa estar criando na sua alma a fome espiritual, que essas pessoas possam comer das novidades da terra de Canaã celestial. O Senhor já providenciou uma mesa, e é uma mesa farta, não existe escassez. Vinde, comemos o pão, como diz Isaías, de graça, sem precisar pagar nada, sem precisar fazer corrente nenhuma. Você pode se alimentar do Cristo vivo, que vai saciar plenamente o seu coração. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.